Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Amor Real de Guarapuava, né? E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, nós queremos agradecer você que tem paciência conosco, tem gostado. Você que não tem gostado, nós temos que agradecer você também. Comente, compartilhe, vá lá no TikTok, no Instagram, no, no YouTube, em todos os lugares onde vai estar esse vídeo. E mais uma vez dizendo, esse vídeo não é para você que não crê na Bíblia, não é para você que não crê no batismo com o Espírito Santo, sabe? Esse vídeo não é para você que não acredita em batalha espiritual. Esse vídeo é para aqueles que servem ao Senhor e que buscam experiências nele, né? Disto posto, hoje nós vamos fazer uma leitura, deixa o pastor Wilson colocar os óculos, né? Uma leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim, né? Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Sabe, eu ouço muitas bobagens sobre isso, que não existe batalha espiritual. Puxa, é uma bobagem. Tem muitos escritores aí, pastora Neuza Tioca, alguns livros antigos, Dr. Rebeca Brau, a falecida, Daniel Mastral, o nosso contemporâneo é, não é, Roberto Lobo é um amigo nosso aqui, né? Pastor Lobo aqui de Curitiba, né, de uma das igrejas aqui de Curitiba, lá de Curitiba, né, estou em Guarapuava, e muitas outras pessoas sérias aí. Sabe, a possessão ou a canalização de demônios, né, é um problema muito sério nas igrejas hoje. É um problema muito sério porque infelizmente, nós temos que expulsar espíritos imundos de crentes. Tá? Pode um crente ficar endemoniado? Claro que pode. Aquele que nunca foi crente, aquele que continua nas obras das trevas. Sabe, se eu te contar as nossas experiências aqui, você vai ficar assustado, esse cara é mentiroso, mas não é. E às vezes as pessoas falam que, ai, pastor, não existe isso. Tem alguns reformados aí que falam isso, né, que falam bobagens. Se você não acredita, não fale nada. Não leve, não induza pessoas ao erro. Vou falar uma experiência para você. Alguns anos atrás, isso é uma de centenas e centenas de experiências que a gente tem nesses 15, 20 anos de ministério aí. Me liga uma senhora. Uma história muito interessante. Essa história vale a pena. Me liga uma senhora. Domingo, 7 horas da manhã, eu estava no meu escritório e essa mulher me liga desesperada. Pastor, meu filho quer cometer, quer atentar contra a vida da sua noiva. E falei, puxa, saí, chamei o meu auxiliar e nós fomos. Ai, irmãos, que tristeza. Num bairro de Guarapuava, num bairro bastante simples aqui de Guarapuava, na periferia de Guarapuava, e nós fomos entender o caso. Entender o caso. Ele era noivo de uma garota de programa. De uma garota de programa. E sim, e ela falou, vou tirar a vida dela, eu vou tirar a vida dela. Tá. E nós encontramos ele. Um rapaz de mais ou menos uns 2 metros de altura, um rapaz extremamente forte. Se ele me desse um sáfano, um tapão, eu grudava na parede. Ele estava canalizado. Ele estava canalizado, um bicho estava canalizando ele. Isso é real. Sabe, você que não acredita, isso é real. Canalizou. Estava canalizado um bicho, conversamos, e sem grito e sem berro, sai em nome de Jesus. E saiu. Isso tem muitas experiências e saiu. Aí por que os bichos canalizam pessoas? Alianças, objetos,
Às vezes as pessoas, nunca se esqueça, eu acho que eu não sei quem que falou isso, eu não sei se foi Daniel Mastral ou se foi um outro, não vou acreditar isso, mas nunca se esqueça, eu li em algum lugar, eu li tanta coisa na minha vida e leio que nunca se esqueça que cultura é igual a religião. Tem um livro muito interessante chamado Porcos na Sala que você deveria dar uma olhada. Você que não acredita, são histórias reais de missionários, tem muitos tem muitas histórias de casas amaldiçoadas que você deveria dar uma olhada. Muitos filmes que são relatos reais de histórias amaldiçoadas. E um deles que eu li, né, intitulado como História Real, é um livro muito interessante, que você se arrepia todo só em ler ele, Terror em Amityville, ou Horror em Amityville. É um livro muito antigo, de 25, 30 anos atrás aí. O que nós temos que entender é o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O inimigo de nossas almas não tem medo do Salmo 23. O inimigo de nossas almas não tem medo da Bíblia aberta. O inimigo de nossas almas, ele está dominando a igreja de uma maneira perversa, coisa que ele não conseguia fazer isso no passado. E hoje ele conseguiu. Nós temos vistos aí os escândalos que pastores, que igrejas, que ministérios estão se envolvendo. Daniel Mastral deu uns alertas, Rebeca Cabral deu uns alertas, muitas pessoas deram alertas aí. E a igreja não entendeu. Chamam-se de malucos, chamam de caça-fantasmas. Só que se você olhar as experiências que as pessoas têm com demônios, não essas coisas que os pregadores falam, que o demônio vai vir de tal lugar, que vem de tal lugar e vem de tal... Não. Sabe, as experiências que nós tivemos são experiências reais. Sem meninice, sem misticismo religioso, mas simplesmente Cristo teve vários embates com demônios. A própria tentação no deserto, o endemoniado de Gadareno, pessoas enfermas por espíritos imundos. Ele falou que esses espíritos não saem senão com jejum e oração. É isso que falta para a igreja hoje. A igreja falta se santificar. A igreja falta testemunhar. Nós estamos bem no quesito prosperidade, quer dizer, pelo menos para alguns, né, que estão enriquecendo com relógios aí caríssimos, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas o mérito que eu quero entrar é o seguinte: a tua casa precisa ser liberta. E como precisa? E como que é essa libertação, pastor? Santidade e arrependimento. Sabe, o inimigo de nossas almas, ele é legalista. Talvez você não acredite nisso, como um bom reformado. Mas eu quero te falar para você as experiências que nós tivemos. Inclusive, teve um grande pastor reformado aí, que teve uma experiência dessa na sua juventude e falou que quase perdeu o bicho. Tá aí, se você procurar, você vai encontrar nas redes sociais. Mas é um fato grave, porque o ministério de Cristo foi em embates com as trevas. O ministério de Cristo foi em embate com demônios. Eu não vou nem entrar na questão do livro de Enoque, não vou nem entrar na questão de outros livros apócrifos aí, mas que você deveria dar uma olhada. Sabe, você tem que entender algo, que a santidade é uma arma poderosa nas suas mãos. O diabo não tem medo de grito. O inimigo de nossas almas não tem medo de berros. E esse negócio de conversar com o bicho é amiguinho. Tem que conversar com o inimigo de nossas almas. Em meu nome expulsarão demônios. Esses são os sinais daqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se não fosse algo tão importante, Cristo não teria dito que esses sinais seguirão os que crerem. Cura e libertação. Talvez você não... Aí vem aqueles piadistas assim, puxa, por que você não vai no hospital? A gente vai no hospital. Mas a cura vem da vontade do Senhor. A cura é da vontade do Senhor.
Cristo teve na terra, quantas pessoas enfermas estavam no tanque de Betesda? Quantas pessoas não estavam? E Cristo só curou um. Isso não é problema meu, é problema do Senhor. Mas eu digo para você, o ato de você fechar as portas para o inimigo da tua alma, das nossas almas, precisa ser feito. E como isso, pastor? Andar em santidade. O bom jejum e uma boa oração de vez em quando é bom. Porque a leitura da palavra, porque são armas espirituais que você tem. A leitura da palavra é fundamental. A santificação é fundamental. O jejum, não existe jejum de chocolate, não existe jejum daquele. Eu ouvi pastores aí, eu não tenho nada a ver com a vida desses caboclos aí, como dizem em Guarapuava. Mas esses caras que ensinam aí não são pastores, que diz que você tem que jejuar daquilo que você não consegue vencer. Jejum de Coca-Cola, jejum de Facebook. Não, isso se você não consegue viver, se as redes sociais, se você não consegue viver sem Coca-Cola ou alguma outra coisa a mais aí, você não precisa fazer jejum. Você precisa de um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Muitas heresias e Satanás destruindo as famílias com drogas, com tudo que você imagina nas áreas do desejo. Que muitas coisas a gente não pode falar o nome senão derruba vídeo. Gente atentando contra a sua própria vida. E a liberdade somente um pode dar. Talvez você não acredite nisso, e não é para você que não acredite. Mas a guerra está posta. Sabe, tem um livro, tem muitos livros antigos, aí de Rick Joyner é um deles que tem, A Batalha Final. É maravilhoso esse livro. Livro é Restaurando a Noiva Restaurada. Eu li muito tempo, da doutora Neuza Tioca. É fantástico esse livro. Viu? As pessoas podem até estar cometendo bobagens hoje, mas não invalida o que elas escreveram lá atrás. Não invalida. Não invalida por quê? Porque as pessoas hoje estão fazendo muita meninice nessa área. É gritos, é berros, é coisas que não se fazem. Pessoal, tem que dar nome aos bois, meninice. As pessoas Pessoal, quando nós somos convidados para pregar em culto e libertação, é culto de cura e libertação. E sabe que nós trabalhamos isso? O perdão. Sabe, isso atrai. A mágoa atrai demônios. A falta de arrependimento atrai demônios. Eles precisam de coisas dentro da tua casa e dentro do seu coração. Uma vez eu vi um vídeo de Daniel Mastral que ele falou assim, né? Que o coração nosso está lá. O diabo não coloca nada, ele está lá, ele só rega. O que Satanás está regando no seu coração? Eu quero que você pense nisso. Quais áreas da sua vida que precisa ser liberta? Você não consegue ficar longe da pornografia? Você não consegue ficar longe do adultério? Você não consegue ficar longe de vícios? Você precisa de uma libertação. Você precisa de uma libertação. Você precisa de uma libertação. Que o Senhor possa te dar essa luz. Que você possa te ver isso. Sabe, você que tem falta financeira, dá uma olhada. Dá uma olhadinha no que está acontecendo. Você que recebe como que se recebe em saco furado, não existe maldição sem causa. Sabe, veja se demônios não estão agindo na sua vida. Se você tem visto vulto à noite, se você está entrando num processo de destruição da sua vida. Olha, você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você é alvo de sempre de confusões, nós precisamos de libertação.
Pastor, mas crente precisa de libertação? Precisa, e muito. Nós já vimos, tivemos experiência sem meninice. E olha, e a falta financeira não é porque você não é dizimista nem ofertante. Sabe, eu não vou, eu tenho uma opinião muito formada e pela experiência não é isso. A falta financeira é a falta de trazer Cristo para dentro do seu lar. A falta financeira ou a confusão é porque Cristo não está no lar das pessoas. A partir do momento que Cristo for o centro da tua casa, que Cristo for o centro da tua vida, a luz entra e a presença do pastor afugenta o lobo. Traga Jesus para a tua vida, traga Jesus para as tuas finanças, traga Jesus para o teu relacionamento com tua esposa e seus filhos. Muitas vezes Jesus está para fora. Muitas vezes Jesus não entra, por quê? Porque a porta está fechada. Jesus não é salteador, ele bate a porta e nós temos que abrir a porta para ele e nos arrepender. E aí a função do Espírito Santo é convencer nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Olha, eu sempre falo aqui, até brinco com as pessoas aqui, né? Quando membros da minha igreja estão orando por pessoas, elas não chamam o pastor para orar. Elas vão lá e oram, resolvem o problema. Por quê? Porque a autoridade não é só na vida do pastor. Esses sinais seguirão os que crerem. Aos que crêem. Uma pessoa que crê em Jesus, ele não crê em homens. Uma pessoa que está em Jesus, ele não crê em objetos estáticos. Uma pessoa que está em Jesus é uma pessoa que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse o inimigo tem medo. Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que respeita as pessoas, respeito diferente. Aquela pessoa que testifica que é cristã. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos várias experiências aqui de pessoas que não conseguiram prosperar. Sabe? Nós fomos numa empresa, olha outro caso, nós fomos numa empresa que as pessoas de lá não era uma desgraça só. Estava fechando. E essa pessoa tinha dado carros para as igrejas, tinha dado motos, tinha dado um monte de coisa, não tinha resolvido o problema. Nós fomos orar nesse lugar. E eu levei uma pessoa comigo que não tinha nada a ver. Sabe o que essa pessoa viu saindo de lá? Um homem saindo com um monte de corrente para fora da empresa. Aí, quando começou o processo de libertação dessas pessoas, e o processo de libertação começou quando eles aceitaram a palavra, quando eles renunciaram à sua vida de pecados. Hoje são prósperos. A empresa não fechou, a empresa está muito próspera, seu patrimônio aumentou. E não porque são dizimistas e ofertantes, não são isso. São membros da igreja aqui. Nós temos vários testemunhos dessa mesma situação de falta financeira, onde a casa é uma verdadeira bagunça. E por quê? Porque às vezes nós não queremos nos entregar ao Senhor. Nós somos bons e velhos religiosos. E eu vou te dar uma liçãozinha. Eu não gosto que as pessoas me chamam de religioso, porque toda vez que o Senhor chamou alguém de religioso, ele estava chamando de hipocrisia. E o inimigo de nossas almas, ele é ardiloso nisso. Ele vai entrar com orgulho. Ele vai entrar com um monte de coisa na sua vida para que você diga, eu sirvo Jesus, mas as suas atitudes falam diferente. Seja um servo do Senhor, liberte-se, porque a Bíblia ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas sem grito, sem berro, sem girar, sem nada, sem escândalo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz isso, ela é equilibrada. E hoje eu quero te dizer, se você vê vultos na tua casa, se você não se sente em paz na tua casa, você precisa de libertação.
Se você não consegue ter prazer na tua casa, ore ao Senhor, busca o Senhor, sabe? Peça para o Senhor te revelar que objetos que tem ali que foram colocados estrategicamente por pessoas, sabe? Embora tem muita gente que não acredite nisso, sabe? Eu digo para você que o Senhor Jesus ele quer libertar. Eis que vos dou poder. A igreja ele fala para pisar serpentes, escorpiões e todo o exército maligno. Que o Senhor venha libertar a tua casa. Que esse espírito de enfermidade deixe a sua casa. Que qualquer espírito imundo que esteja na sua vida seja repreendido pelo poder do nome de Jesus agora. Eu creio. Nós temos visto isto. Nós temos visto a escravidão que o inimigo de nossas almas tem colocado nas pessoas. Mas o Senhor ungiu eu e você, nos chamou eu e você para sermos servos do Senhor Jesus Cristo, para pisar serpentes, escorpiões e todo o exército maligno. Se você crê no Senhor Jesus, se você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, automaticamente você crê e você simplesmente expulsará demônios, colocará a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais têm que seguir os filhos de Deus. Eu quero te dizer que Deus abençoe você, que Deus coloque seus anjos ao redor da tua casa, que o Senhor coloque o seu sangue, que o Senhor Jesus coloque seu sangue nos umbrais da sua casa, como Ele colocou lá no povo, nas tendas, nas casas do povo do Egito, antes, na noite que houve a sentença contra o Egito. Nós precisamos entender isso. O Senhor quer nos libertar. E a pergunta é, você quer ser liberto? Para ser liberto, arrepende-te, confesse o Senhor como o Senhor e Salvador da tua vida. Muito bem, que Deus abençoe você, que o Senhor seja muito grande na sua vida. E digo para você, se você não acredita, beleza. Se você acredita, curte, siga o Pastor Rios e que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.